Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre as proteínas, parte 2. Segue o fio. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, se vocês bem lembram, na última aula, eu falei para vocês que as proteínas eram formadas por aminoácidos e que a junção entre os aminoácidos acontecia através de uma ligação peptídica. Ok. Então, as proteínas diferem entre si em 3 unidades, quanto ao número de aminoácido, quanto aos tipos de aminoácidos que formam e quanto à ordem dos aminoácidos. Então, vamos pegar duas proteínas, ok? Se uma proteína tem uma quantidade X de aminoácido e a outra tem uma quantidade Y, ou seja, diferentes, elas já são proteínas diferentes, ok? Então, vimos que as proteínas variam quanto à quantidade de aminoácidos. Vamos agora aos tipos de aminoácidos. Vamos supor que as duas proteínas agora elas tenham as mesmas quantidades de aminoácidos, mas os tipos são diferentes. Enquanto um tem mais valina, por exemplo, no outro tem mais alanina. Então, os aminoácidos estão em mesma quantidade, mas os tipos são diferentes. Então, mais uma vez, tu vai ter proteínas diferentes, uma vez que os tipos de aminoácidos são fundamentais para a função daquela proteína. Mas vamos supor agora que nós temos duas proteínas que têm a mesma quantidade de aminoácidos e que têm os mesmos tipos de aminoácidos. Vai ser a mesma proteína? Depende. Se eles estiverem na mesma ordem, sim. Agora, se os aminoácidos estiverem em ordens diferentes, já vai ser outra proteína. Por quê? Porque a ordem que os aminoácidos se encontram, ele influencia diretamente na estrutura e na função da proteína. Então, vejam que a proteína pode variar em quantidade, em tipo e em ordem, sendo essas as identidades de uma proteína. Professor, me dê um exemplo de, sei lá, alguma proteína onde os aminoácidos variam em tipo e que gera algum problema para a célula. Tá aqui, filhão. Você pede, eu mostro. Aqui nós temos o fenótipo de uma doença chamada anemia falciforme. As pessoas, elas têm a hemácia com essa forma aqui, ó. Essa forma anucleada para carregar o oxigênio. Então, essa forma aqui, circular, ela é ideal para carregar oxigênio. Algumas pessoas, elas têm mutação no DNA. Lembrando, tua proteína, ela depende diretamente do teu DNA. Então, se o teu DNA muda em uma parte que forma a proteína, a tua proteína vai mudar também. Então, no DNA, uma mutação, ou seja, uma mudança, faz com que, ao invés da proteína colocar ácido glutâmico, ela coloque o aminoácido valina. Então, essa troca de ácido glutâmico-valina faz com que a proteína, ao invés de criar uma hemácia que parece uma hemácia circular, ela cria uma hemácia que tem a forma de foice. Então, ó, a mutação, tirando o ácido glutâmico e colocando valina, gera um problema para a célula. Ela fica com essa forma de foice. Por isso que é anemia falciforme. E essa doença aqui, ela atrapalha o carregamento de oxigênio, uma vez que com essa estrutura, a proteína, a hemácia, não vai conseguir trabalhar de uma forma tão eficaz quanto se tivesse a forma circular. Okay? Então, vejam aí como, por exemplo, os tipos de aminoácidos eles podem atrapalhar totalmente a célula. Aqui nós vimos um tipo, imagina vários tipos. Então, a proteína ela pode se encontrar em 4 estruturas: primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária ela não existe
normalmente na natureza. Ou seja, isso aqui é somente uma forma de você demonstrar como as proteínas podem se estruturar. Mas uma proteína em estrutura primária não existe. Ela sempre vai estar em estrutura secundária, terciária e quaternária. O que seria uma estrutura primária? Uma proteína, certo? No qual os aminoácidos estão de forma linear. Por que não existe? Porque os aminoácidos, eles interagem entre si, modificando a forma da proteína. E essa forma, ela pode ser, por exemplo, a secundária. Então, a secundária, ela aparece de duas formas. Ou ela aparece através de alfa-hélice, que tem essas dobras que parecem mais uma hélice, ou, por exemplo, parece um fio de telefone. Você pode observar aqui, ó, um espiral, ou essa folha beta preguiada, no qual as estruturas primárias elas ficam paralelas. Beleza. O que é importante saber sobre estrutura secundária? É que essa estrutura ela é formada principalmente através de ligações por pontes de hidrogênio. Lembra lá, ó, o hidrogênio tem carga positiva, o oxigênio carga negativa, isso gera uma ponte de hidrogênio, aquela mesma que que faz com que moléculas de água se agrupem, que é responsável pela coesão da água. Então tá aqui, ó, oxigênio se ligando com hidrogênio, hidrogênio se ligando com oxigênio. Então aqui nós vemos uma estrutura secundária que é feita através de pontes de hidrogênio. Então veja, a estrutura primária ela tem interações que formam estruturas secundárias. As estruturas secundárias, várias delas, formam então uma estrutura terciária. Professor, me dê exemplo de uma estrutura terciária. Está aqui. Observa aqui, ó, a proteína MSK1. O que é que essa proteína faz? Ela é responsável por diminuir a metástase. Então, quando ela aparece, a metástase ela é menos frequente. Lembra, a metástase é quando um câncer ele se espalha para outras partes diferentes de onde se iniciou o tumor. Então, se a MSK1 ela está alta, a chance de ter metástase é baixa. Então vejam aqui que essa proteína ela é formada por várias estruturas secundárias, observem isso, e que em azul nós temos, por exemplo, a estrutura secundária folha beta preguiada, ó, veja aqui, em paralelo, e aqui em amarelo, em verde, em vermelho, nós temos a estrutura de alfa-hélice. Espero que estejam conseguindo ver. Então aqui nós temos uma proteína com estruturas secundárias, beta preguiado e alfa-hélice. Então, a junção dessas várias estruturas secundárias, forma uma proteína terciária. E a junção de várias proteínas terciárias forma uma proteína quaternária. Lembrando, algumas proteínas, ó, elas são somente terciárias. Isso aqui já é funcional. Mas algumas são quaternárias, como, por exemplo, essa aqui, ó, que é a hemoglobina. O que é que ela faz? Ela forma a hemácia, aquela que nós mostramos no nosso último slide. Então, a hemácia é formada, a hemoglobina, desculpa, é formada por 4 proteínas que carregam oxigênio. Então, aqui nós temos a nossa hemoglobina. Beleza. Vamos abrir um parêntese aqui agora sobre desnaturação e renaturação. Algumas proteínas elas podem sofrer desnaturação. O que é isso? É quando ela modifica sua forma tridimensional. É quando ela modifica a sua estrutura. E quem é que desnatura a proteína? Temperatura e pH. Ou seja, se a proteína está numa temperatura mais mais elevada ou mais baixa do que está acostumada, ela pode desnaturar. Se a proteína ela está em um pH mais ácido ou mais básico do que ela está acostumada, ela pode também desnaturar. Então veja, ó, isso aqui é uma proteína
que não está desnaturada, veja, cheia aqui ó, de alfa-hélice, aqui nós vemos uma folha beta preguiada, ok. E quando desnatura, ela tem essa forma. Por que aconteceu? Porque lembra, a estrutura secundária ela é feita por pontes de hidrogênio. Então, por exemplo, tu aumentou a temperatura ou diminuiu, aumentou o pH ou diminuiu, vai causar o quê? Quebra nessas pontes de hidrogênio e assim a proteína vai modificar sua forma. Então, isso é uma desnaturação. Espero que fiquem bem claro para vocês. Exemplo prático, o ovo. O ovo, quando está cru, ele está desnaturado. Desculpa, ele está normal. E quando você frita ele, você aumenta a temperatura. E quando você aumenta a temperatura, a proteína ela desnatura. Algumas proteínas, depois que a temperatura volta ao normal ou o pH volta ao normal, elas conseguem renaturar, ou seja, voltar ao estado normal. A do ovo, por exemplo, a albumina, não consegue. Depois que você frita o ovo, ele nunca mais vai ter essa forma inicial dele, ok? Um exemplo de pH. Muitos de vocês veem que as mães de vocês ou os pais de vocês, ao fazerem aquele doce de leite gostoso ou aquela coalhada, eles cortam o leite. Como é cortar o leite? Muitos usam limão para cortar o leite. O limão é o quê? Ácido. Então, tu coloca aquelas proteínas do leite em um meio mais ácido, tu vai modificar a estrutura das proteínas do leite. Então, isso é, por exemplo, quebrar o leite. Aquele aspecto de coalhada que é mais viscoso é justamente isso. São proteínas que foram desnaturadas. Então, veja aí a temperatura e o pH. Então, um tipo especial de proteína, que eu abro parêntese aqui, são as enzimas. Uma coisa que se falava muito antes é que toda enzima é uma proteína. Não. Tem enzimas de RNA, e essas nós chamamos de ribozimas. Ah, mas elas também têm proteína? Tem. Mas o sítio ativo, ou seja, a parte realmente onde acontece a reação é de RNA. Por isso que nós chamamos de ribozimas, porque são enzimas de RNA. Mas a maioria, na verdade, a grande maioria de enzimas é de proteínas. Por isso que nós colocamos enzimas dentro do conteúdo de proteínas. Então, o que é que as enzimas fazem? Elas aceleram reações. Ou seja, há reações no metabolismo que poderiam ou não acontecer. E se acontecessem, levariam muito tempo. Então, a enzima faz o quê? Ela faz com que isso seja muito mais rápido. Ela acelera a reação. Uma coisa importante, no processo que elas aceleram a reação, elas não são consumidas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 100 gramas de enzima em uma reação específica. Depois que ela fez a reação, qual o peso? 100 gramas. Por quê? Porque as enzimas não são consumidas. Elas continuam lá, podendo realizar novas reações. E, por fim, como é que elas trabalham? É pela sua forma alostérica. É pela sua forma estrutural. Então, vejam, as proteínas elas têm formas específicas. E isso permite que elas tenham funções específicas. Por exemplo, aqui nós temos a representação de uma enzima em vermelho. Veja aqui em vermelho uma possível enzima. Vamos dizer que isso aqui é uma enzima. Veja que ela tem um encaixe perfeito para esse substrato. Então, substrato é aquilo que a enzima acelera na reação. Então, veja aqui, ó, o substrato ele só vai conseguir se ligar a essa enzima, porque essa enzima tem a forma específica do substrato. Então, veja que o substrato ele se encaixa na enzima. Esse modelo enzimático nós chamamos de chave-fechadura. Por quê? Porque é como se a enzima fosse uma fechadura e o substrato fosse a chave. Então, o encaixe tem que ser perfeito. Então, se uma enzima ela muda a sua forma, ela não consegue, por exemplo, mais quebrar esse substrato. Por quê? Porque não tem mais a estrutura tridimensional para aquele substrato específico. Então, veja aqui, ó.
Aqui nós temos um substrato que se ligou à enzima, que acelerou a reação, que foi a reação de quebra. Ó. Ele quebrou a parte azul da parte laranja. Beleza. Então, a enzima é uma proteína, em geral, na maioria das vezes. Então, elas também estão sujeitas à desnaturação. Ou seja, se uma enzima estiver em um pH que não é ideal, ou se uma enzima estiver em uma temperatura que não é ideal, isso pode ser um problema para a enzima. Vejam aqui, ó. Primeiro, a enzima pepsina, está aqui. O que é que a pepsina faz? Ela se encontra na tua boca, onde o pH dela é neutro. Desculpa, a pepsina se encontra no teu estômago, onde o pH é ácido, uma vez que teu estômago está cheio de ácido clorídrico. E ela faz o quê? Ela quebra proteína. Qual o pH ideal dela aqui, ó? Se forem acompanhar aqui a setinha, vê que é 3 e alguma coisa, é próximo a 3. Ou seja, ela é ideal em pH ácido. Quer dizer o quê? Se o pH estiver básico, ela não funciona bem. Nós temos aqui também uma enzima chamada amilase salivar. Ela fica onde? Na boca, liberada na saliva. Qual o pH ideal dela? É um pH basicamente neutro. Veja aqui, ó. 7,8, por exemplo. E nós temos também a tripsina, que é uma enzima que quebra proteínas, mas isso em pH bem básico, ó, aproximadamente 10. Então, vê aí que as enzimas variam quanto ao pH. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui a enzima pepsina, por exemplo, e ela chegou de alguma forma no teu intestino grosso, delgado, desculpa, onde o pH ele vai ser básico. Essa enzima vai conseguir trabalhar naquele pH? Não, ó. Vê que a reação dela é quase zero em pH 8. Então quer dizer o quê? Que ela depende de um pH ideal para trabalhar. Isso também é com a temperatura. Lembrem, nós temos qual a nossa temperatura média? 36,5 graus. Então, ó, nós trabalhamos bem nessa temperatura de 36,5 graus. Quer dizer o quê? O teu corpo, por exemplo, quando está no período frio, ele faz de tudo para manter os 36,5 graus. Inclusive, gasta mais energia para isso. Para quê? Porque tuas enzimas funcionam melhor nessa temperatura. Então, para ele é importante manter essa temperatura, ok? E a febre é o quê? A febre é o teu corpo, por exemplo, querendo matar agentes invasores. Então, teu corpo ele aumenta a temperatura para que as enzimas do agente invasor elas sejam destruídas. Elas não consigam trabalhar na sua temperatura ideal. Mas isso pode também ser um problema para ti. Se chegar a 40 graus, 39 graus, vai começar a desnaturar as tuas enzimas, o que pode ser um problema. Então, recursos são usados para que a temperatura do teu corpo ela baixe e a febre não te mate. Então, aluno, então aluna, espero que tenham gostado de mais uma de nossas videoaulas, sendo essa de proteínas, e eu espero vocês em uma próxima. Tudo de bom e até lá!